Filipenses hoje convida-nos a uma reflexão serena sobre a morte. A morte, o último e definitivo passo que deveremos dar. Normalmente, quem não tem fé vê a morte como um mergulho do ser humano no nada. Neste caso, o ser humano seria o mais contraditório de todos os entes da natureza, pois o único que problematiza a morte e o único que deve morrer. Os animais não sabem que devem morrer e não fazem problema da própria morte. Para aqueles que creem, o prefácio da liturgia dos defuntos diz o seguinte: a vida não é tirada, é transformada. Na Sagrada Escritura não se fala a respeito de uma imortalidade da alma como seu constitutivo natural. Parece que a imortalidade é um dom de Deus que não se perde com a morte física, com a morte biológica, mas um dom de Deus que pode ser perdido com o pecado e a aversão a Deus. Quando alguém está intimamente unido a Deus, o que acontece no momento da morte? Nós que ficamos deste lado, observamos apenas o que se passa aqui. E se a morte parece ser um término, ela é término, sim, desta vida que se vive na carne. É uma cessação definitiva para todo sempre desta vida. Mas este é apenas um aspecto da morte. E um aspecto da morte visto e observado por aqueles que estão deste lado. Aquele que entra na morte e no momento em que a toca, se crê firmemente no Deus dos vivos e não dos mortos, tem a sua morte transformada. Na verdade, do lado de lá, onde não vemos mais, porque não se trata mais de um lado físico ou biológico, e sim de um lado metafísico, não há morte. Há plenitude da vida, há encontro definitivo com Jesus Cristo, o Salvador e o Redentor de cada um, que morreu pelos nossos pecados e transformou a morte desde dentro em passagem Páscoa para uma eternidade com Deus que não tem fim. É desta maneira que nós cristãos procuramos encarar com serenidade a morte, aceitando-a por muitos motivos e razões, até mesmo como penitência pelos pecados cometidos em vida, mas cientes de que do lado de lá, aquele outro lado que não se enxerga daqui, existe a vida que brilha.